Seja bem-vindo a mais um tutorial aqui dentro do painel Halftone Pro. E o tutorial da vez é sobre o Halftone Rosetta para tecido preto. Novamente, se você estiver vendo esse vídeo em outro idioma que não seja português Brasil, não se preocupe, as funcionalidades e os botões serão os mesmos. Bom, falando um pouco do Halftone Rosetta, particularmente é um Halftone que eu gosto muito, porque ele dá um aspecto muito legal no design, ele tem uma combinação de ângulos que deixa o Halftone bem diferenciado, bem bacana, e é um dos que eu mais utilizo, porque dá uma resolução legal, mesmo com LPI baixo, então fica bem interessante. Novamente, o nosso programa ele funciona em conjunto com o Photoshop, então obrigatoriamente você tem que ter o Photoshop instalado no seu computador. Para fazer o processo do Halftone é bem simples, você pode abrir um arquivo do seu computador, ou você pode simplesmente criar um novo arquivo e adicionar uma imagem. Vou fazer o processo de abertura aqui para você ver como que é fácil. Deixa eu pegar uma imagem aqui que tenha pouca resolução. Eu acho que essa daqui vai estar com pouca resolução. Prontinho, ó. Ela está com 72 dpi. Já de primeiro ponto, a gente vê que essa imagem aqui é uma imagem bem suja. Ela não está com o fundo 100% preto. Isso daqui pode ser um problema. Caso o fundo esteja muito manchado, o nosso software ele já limpa as sombras de automático. Mas se o fundo for muito sujo, ele pode acabar deixando algumas manchas. Então você consegue também fazer a aplicação do melhorar o fundo preto. Mas isso daí é tutorial do tratamento de imagem. Aqui o foco é no Halftone Rosetta. Para fazer a aplicação é muito simples. Aqui você tem todos os botões de pré-configurações de LPI automáticos. Então ele vai do 25 LPI até os 55 LPI. Aqui só muda a frequência em que o Halftone será aplicado em cima do design. Vou fazer com os dois LPIs para que você veja na prática como que funciona essa diferença. Então vou dar um clique aqui em cima do 25 LPI e vou ver também se o software já vai conseguir remover essas manchas de fundo. Dando um clique em cima do botão, ele abre aqui para mim o painel para eu redimensionar a imagem, caso necessite. Aqui ele está no tamanho bom, vou deixar o tamanho original. E aqui note que ele já muda a resolução para 300 dpi. Então aqui embaixo, ó, ele já fica com 300 dpi. Se eu pegar no design original, deixa eu ver se ele só deixa aqui, dar um cancelar. Ele está com 72. Então eu clico aqui no botão. Abre aqui o meu painel para redimensionar. Aqui é o tamanho final que vai ficar o Halftone. Então aqui, ó, ele já fica com 300 dpi. Se eu dar um OK, ele já começa a fazer o processo automático aqui dentro do Photoshop. Halftone finalizado. Ele está aqui com 25 LPI. Ó, ele já limpou todas as sombras de fundo. Perceba que essa imagem aqui era uma imagem muito poluída. Ó. Ele já ficou com fundo 100% transparente. Detalhe muito importante também é que não tem nenhuma borda fantasma, não tem nenhuma borda semi-transparente. Então você não vai ter o problema de bordas esbranquiçadas na sua impressão final, beleza? Outro detalhe interessante é que o nosso software ele não aplica o Halftone em cima do design original. Ele sempre duplica para que você tenha o design sempre disponível. Caso você erre, queira fazer outro ajuste ou queira testar outra coisa, o seu design original está sempre presente. Aqui eu vou fazer a aplicação dos 55 LPI. Novamente, tela de proporção. Dou um OK e ele já começa a aplicar um Halftone em cima do design. Prontinho, aqui o Halftone finalizado. Deixa eu só pegar aqui 25 LPI e aqui os 55 LPI. Aqui na troca de projetos aqui em cima, você já consegue perceber a diferença da questão do LPI. Esse daqui que tem um LPI maior, ele já fica com um design mais fluido. Neste que tem 25, você já consegue perceber o degradê dos pixels de Halftone. Então aqui você tem um degradê mais fluido, ele fica com uma resolução maior. E aqui você tem uma resolução menor, um degradê um pouco mais grotesco. Se eu aproximar aqui na rosa, deixa eu só voltar aqui um espacinho que fique melhor para visualizar. Vou aproximar também esse daqui. Aqui, já nitidamente, você consegue visualizar a diferença. Ó. Como que funciona a questão do LPI? O LPI nada mais é a frequência em que o Halftone é aplicado em cada polegada do design. Então, se eu tenho um LPI maior, consequentemente, ele vai fazer a aplicação de mais pontos de Halftone por polegada do design. Então aqui, eu vou ter nessa proporção aqui, mais pixels de Halftone, eles serão menores e também serão mais agrupados. Em contrapartida, aqui no 25 LPI, com LPI mais baixo,
eu tenho menos aplicação de pontos de Halftone. Então, nesse espaço aqui, ele vai ter menos pontos de Halftone, os pontos serão maiores, as bolinhas serão maiores e elas serão mais espaçadas. Então, você tem um Halftone com bolinhas maiores e mais espaçadas. A diferença disso daqui na prática, além da resolução que você vê no design, é também a resolução que o RIP de impressão vai ter que reproduzir. Então, para o DTF, eu aconselho no máximo 35 LPI. Porque se você pega um Halftone com LPI muito alto para você passar no DTF, consequentemente, nesse design aqui, que é um design um pouco mais vetorial, ele até consegue reproduzir bem. Se você pega um design que ele tem muita sombra, ele acaba ficando com um pixel muito pequeno e o RIP de impressão do DTF provavelmente não vai conseguir reproduzir. Então isso daqui você usa para quando vai fazer um DTG que tem uma precisão maior. Aí sim você pode usar uma resolução mais alta, um LPI maior, porque daí você consegue com o RIP de impressão fazer toda a reprodução. Você evita de perder detalhes do design. 30 LPI é o tamanho que eu geralmente uso, que fica muito bom. A resolução fica muito boa e não tem perca de pixel. Na hora de fazer a contração do branco também, caso necessário, você faz de forma tranquila, você não precisa ficar calibrando toda hora o RIP de impressão. Então 30 LPI para DTF é bem tranquilo. Se for fazer no DTG, já pode usar 45, 55 dependendo do design, porque o DTG já tem uma precisão maior na questão da reprodução dos pixels do Halftone. Para fazer a exportação do design, é muito tranquilo, lembrando que você não exporta ele com a camada de T-shirt color ativa, você exporta sempre ele com fundo transparente. Você pode clicar em arquivo, exportar, ou você exporta como, aqui você seleciona o PNG, ou você exporta direto, exportar, exportação rápida como PNG. As duas formas funcionam, ele vai salvar ali em cima, ali na pasta que você selecionar. Outra maneira que você tem de fazer aqui com o Halftone Pro, aqui já finalizando essa parte de LPI automático, de botões automáticos, depois eu passo o vídeo também que vai ficar abaixo da parte manual. Você consegue colocar aqui no fechamento de arte e mandar este Halftone que você fez para um arquivo de impressão. Aqui facilita bastante, porque você não precisa ficar exportando um arquivo, criando um novo, exportando, criando, para depois mandar para um arquivo porque você vai mandar para a gráfica. Aqui você faz tudo num clique, você seleciona aqui adicionar o arquivo de impressão. Ele vai pedir aqui o prompt inicial, a largura do rolo DTF, então você tem que ter essa informação. Vou deixar no 30 padrão, só nível de exemplo. Aqui é o espaço entre os designs, então 1 centímetro, 2 centímetros. Aqui ele vai determinar o quanto que os designs serão espaçados um do outro, para que fique fácil depois de você cortar ou com a tesoura ou com um estilete. Dou um OK, ele já abre o meu novo arquivo e já empacota o design aqui dentro. Aqui, como eu deixei um design bem espaçado das bordas, ele pega essa borda e deixa aqui também, ó. Então o correto, para quem faz o trabalho aqui dentro do Photoshop, é deixar o design 100% preenchido. Se eu voltar aqui no meu original, certo, eu pegar essa arte aqui, soltar ela um pouco e deixar a minha rosa com a caveira aqui o mais perto da borda possível. Ó, tá vendo? Aí eu abaixaria um pouco a proporção aqui, pegaria a ferramenta de corte, jogava ela aqui e subia ela aqui para cima. Dava um Enter para ele aproveitar o máximo do filme DTF possível. Mas como é nível de exemplo, não tem problema. E aqui, conforme você vai apertando para jogar aqui para o arquivo final, ao arquivo de impressão, ele vai calculando aqui o espaço e vai adicionando. Se você faz um arquivo menor, ele calcula esse espaço, conta os pixels e encaixa um design pequeno aqui. Facilita bastante, como eu falei, porque você não precisa ficar exportando toda hora o Halftone que você faz para depois mandar para um arquivo de impressão. Você pode fazer tudo de forma direta. Essa parte do Halftone Rosetta é isso. Agora, o próximo tutorial é sobre a parte manual, que é bem tranquilo também, mas tem umas diferenças que faz muito sentido na hora de você aplicar o Halftone.